Com a guerra na Ucrânia ainda em pleno curso e sem sinais concretos de um cessar-fogo, surgem discussões sobre o que poderia acontecer caso as hostilidades diminuam ou cheguem a um ponto de negociação. Líderes europeus como Emmanuel Macron e Keir Starmer têm debatido a possibilidade de enviar tropas internacionais para atuar como uma força de dissuasão ou mesmo como uma missão de treinamento no território ucraniano. A ideia, no entanto, levanta inúmeras questões estratégicas e políticas. Qual seria o papel dessas tropas? Elas estariam prontas para enfrentar um eventual avanço russo? E, mais importante, o que esse tipo de movimentação sinalizaria no cenário internacional? Neste contexto, o plano de uma força de paz ou de uma missão de apoio militar na Ucrânia ainda é algo incerto, mas revela as profundas preocupações com a estabilidade futura da região. O envio de tropas britânicas e francesas para atuar como uma força de dissuasão na Ucrânia após um possível cessar-fogo reflete um movimento estratégico significativo no cenário geopolítico. Esta proposta, discutida entre líderes britânicos e franceses, levanta questões complexas sobre a função, legitimidade e impacto de uma força multinacional não vinculada à OTAN para garantir a segurança e estabilidade da região. Putin provavelmente enxerga essa iniciativa como uma ameaça direta à influência russa sobre a Ucrânia e a região ao redor. Ao trazer tropas estrangeiras para um território fora da esfera da OTAN, mas essencial para os interesses estratégicos da Rússia, o Kremlin pode considerar isso uma tentativa ocidental de solidificar a independência ucraniana e criar um precedente para uma presença militar duradoura na região. Este plano está profundamente conectado ao conceito de dissuasão. A presença de tropas britânicas e francesas enviaria um sinal claro de que qualquer incursão russa sobre a linha de controle seria vista como um ato de agressão internacional, aumentando drasticamente o custo de qualquer ação militar subsequente. No entanto, isso também traz o risco de escalada. Se tropas estrangeiras forem atacadas, isso poderia desencadear uma resposta militar direta de seus países de origem, ampliando o conflito para além das fronteiras ucranianas. Do ponto de vista estratégico, essa força não seria vinculada à cláusula de defesa coletiva da OTAN, artigo 5, o que significa que a resposta a qualquer ataque dependeria de decisões políticas individuais dos países participantes. Esse aspecto reduz a previsibilidade de retaliação, um fator que pode ser explorado pela Rússia para testar os limites dessa dissuasão. Além disso, a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia levanta questões sobre as regras de engajamento e até que ponto essas forças poderiam intervir em caso de escalada. Seriam forças de paz estritamente defensivas ou teriam autorização para responder de maneira mais robusta a possíveis incursões? A resposta a essa pergunta determinará o grau de eficácia dessa força como um mecanismo de dissuasão. A motivação por trás dessa proposta também pode estar ligada à pressão interna e externa sobre os governos ocidentais para mostrar comprometimento contínuo com a Ucrânia. A guerra prolongada tem um custo político e econômico elevado, e a introdução de uma força multinacional pode ser vista como um meio termo entre a inação e a participação militar direta. Putin, por sua vez, pode usar essa proposta como uma ferramenta retórica para reforçar sua narrativa de que a OTAN e seus aliados estão cercando a Rússia e minando sua soberania. Isso pode servir para justificar uma intensificação dos esforços militares russos na Ucrânia ou até mesmo em outros teatros de conflito, enquanto o Kremlin tenta minar a legitimidade da presença ocidental. O que está claro é que qualquer implementação de uma força multinacional na Ucrânia exigirá uma coordenação cuidadosa entre os aliados, bem como uma mensagem clara sobre sua finalidade e limites. O equilíbrio entre dissuasão e escalada será crucial para determinar o sucesso ou fracasso dessa iniciativa. Essa proposta, que supostamente conta com o apoio de Emmanuel Macron, mas encontra reservas no lado britânico, representa um marco potencial na forma como o Ocidente apoia a Ucrânia. O contexto dessa discussão revela a busca por uma solução de médio e longo prazo que vá além do apoio logístico e militar indireto atualmente fornecido. No entanto, a ideia de tropas europeias em solo ucraniano, mesmo em um cenário de cessar-fogo, traz implicações sérias.
Do ponto de vista militar, a presença de forças estrangeiras em território ucraniano serviria como um sinal claro de dissuasão para Moscou, aumentando os custos de qualquer nova incursão russa. No entanto, isso também expõe essas forças ao risco de confrontos diretos, uma perspectiva que a maioria dos países europeus evitou até agora. Politicamente, essa proposta desafia o modelo atual de apoio à Ucrânia, baseado na ideia de fortalecer o país sem envolver diretamente tropas ocidentais no conflito. A relutância em comprometer soldados europeus em combates diretos tem sido uma constante, refletindo tanto a prudência estratégica quanto a preocupação com a opinião pública doméstica. Se essa postura está mudando, a questão que surge é: o que mudou nas percepções de risco e benefício dessas nações? Macron, ao aparentemente defender uma presença militar na Ucrânia, parece estar sinalizando um compromisso maior com a segurança europeia e o futuro de uma Ucrânia independente. No entanto, as capacidades militares europeias enfrentam limitações práticas. A redução de efetivos em muitos exércitos europeus nas últimas décadas, incluindo o Reino Unido e a França, para priorizar a sofisticação tecnológica, levanta dúvidas sobre a viabilidade de sustentar uma operação desse tipo. Além disso, há o dilema de como evitar que tais forças se tornem alvos de ataques russos, mesmo em um cenário de cessar-fogo. Por outro lado, a perspectiva de longo prazo de uma presença militar europeia pode ser uma tentativa de oferecer à Ucrânia uma garantia de segurança que vá além da retórica, especialmente considerando a ausência de uma adesão imediata à OTAN. Essa abordagem reflete a necessidade de preencher lacunas estratégicas e garantir que a Ucrânia tenha um aliado firme para dissuadir futuras agressões. Essa proposta também traz implicações significativas para a relação entre os aliados europeus e o compromisso transatlântico com a Ucrânia. Caso os europeus avancem nessa direção, será crucial alinhar essa estratégia com os Estados Unidos e outros membros da OTAN para evitar divisões e maximizar sua eficácia. Em última análise, a viabilidade e o impacto dessa proposta dependem de como ela será implementada e comunicada. Embora simbolize um passo corajoso para garantir a segurança da Ucrânia e estabilizar a região, também levanta sérias questões sobre risco, escalada e a determinação da Europa em sustentar esse compromisso em face de desafios futuros. A possibilidade de tropas internacionais, incluindo forças britânicas e francesas, serem enviadas para a Ucrânia em um futuro próximo enfrenta desafios significativos, tanto no campo político quanto no operacional. Apesar das discussões entre Emmanuel Macron e Keir Starmer sobre o potencial envio de uma força de paz, há dúvidas sobre a viabilidade dessa iniciativa. Para começar, é evidente que tanto a França quanto o Reino Unido enfrentam limitações em relação ao número de tropas disponíveis. Após anos de redução de contingentes em prol da modernização tecnológica, mobilizar um número expressivo de soldados para uma missão tão complexa seria um desafio logístico e político significativo. Além disso, qualquer decisão nesse sentido exigiria um consenso político interno nos países envolvidos. No Reino Unido, por exemplo, ainda não há sinais claros de que a opinião pública e os líderes políticos estejam dispostos a assumir os riscos associados a tal movimento, especialmente considerando o custo humano e financeiro que isso representaria. Da mesma forma, na França, embora Macron demonstre interesse em liderar uma iniciativa de paz, há o risco de resistência tanto dentro do governo quanto por parte da população, que pode enxergar essa ação como uma escalada desnecessária. No cenário internacional, a ideia de enviar forças para a Ucrânia também enfrenta resistência devido ao contexto geopolítico delicado. A presença de tropas ocidentais no território ucraniano seria interpretada pela Rússia como uma provocação direta, aumentando o risco de escalada no conflito. Isso levanta questões sobre como esses países lidariam com eventuais incidentes envolvendo suas forças e a necessidade de garantir que tal presença não evolua para um confronto direto com a Rússia. Outro ponto crucial é a credibilidade e a capacidade de dissuasão que uma força internacional poderia ter. Sem um mandato claro e amplo suporte de aliados da OTAN,
essa iniciativa poderia ser vista como uma ação simbólica, com eficácia limitada para impedir novas agressões russas. Ao mesmo tempo, a ideia de usar essas tropas como garantia de segurança para a Ucrânia no longo prazo, em substituição à adesão à OTAN, pode ser insuficiente para atender às necessidades de defesa do país contra futuras ameaças. Portanto, embora a proposta esteja sendo discutida, ela ainda parece distante de uma implementação prática. O contexto atual, marcado por tensões crescentes e falta de consenso entre aliados ocidentais, indica que a ideia de enviar tropas internacionais à Ucrânia permanece mais como um conceito teórico do que uma possibilidade iminente. A grande questão é se esses países estão dispostos a assumir os riscos políticos, econômicos e militares associados a uma operação dessa magnitude, especialmente em um momento em que a guerra na Ucrânia ainda está longe de uma resolução clara. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.